todos os aparatos e equipamentos bélicos de guerra que um dia fora utilizado por Alexandre o Grande estava depositada ali naquela cidade. Até porque a cidade de Filipos, na verdade, foi o berço do helenismo. E essa cidade, ela ficou muito famosa, muito conhecida nesse contexto. Um dos motivos jaz aqui. É porque todas as nações, de tempo em tempo, migravam, viajavam, até chegar a Filipos, para conhecer a história do helenismo de perto, a história de Alexandre o Grande de perto. Todos nós somos sabedores que Alexandre o Grande recebeu esse título por ter sido um grande conquistador, aquele que com cerca de 20 a 21 anos de idade saiu da sua casa, apenas com 500 cavaleiros, homens montados a cavalo, e ele foi desbravando algumas nações da época, até chegar na terra do Egito e tomar o trono de Faraó, e foi ali aclamado como imperador da terra do Egito. Ele foi um cidadão que matou até mesmo um personagem da Bíblia, que nós conhecemos como Ciro, e com cerca de 27 a 28 anos de idade, conhecemos a história, ele morreu muito jovem, muito novo, mas foi aclamado, conhecido, denominado como Alexandre o Grande, porque conquistou todas as nações daquela época. E o mundo então agora voltava a sua atenção para a cidade de Filipos. A cidade era pequena, como eu havia dito, mas era muito conhecida, era muito famosa por causa da história de Alexandre o Grande. Mas existe também aqui, incutida à luz da Bíblia, um outro motivo por que a cidade ficou tão famosa, e muito mais famosa então. Acredito eu que Deus, quando manda o apóstolo Paulo para Filipos, é porque Deus, ele tinha um propósito, Deus tinha algo para realizar naquele lugar. E como diz o capítulo de número 16, foi só ele colocar os pés naquela cidade. Ele começa a andar, ele começa a caminhar, e ele descobre que junto à orla de um rio, se reuniam cerca de 8 a 9 judeus, que do seu jeito religioso e judaico, adoravam ali a Jeová. E Paulo, por ter dupla cidadania e ser um judeu autêntico, um dia fora até mesmo membro do antigo tribunal dos judeus, o conhecido e chamado Sinédrio, o apóstolo Paulo então, ele se aproximou daquele rio, e durante dias ele participava daquela reunião judaica, uma reunião meramente religiosa, mas ele, por ser judeu, ele se embrenhou no meio dos judeus, e quando foi lhe dado a ele a oportunidade, ele vem trazendo um evangelho maravilhoso, uma palavra de impacto, uma mensagem de mudança de vida, de transformação, de caráter, de conduta, de personalidade. E ele começa agora a ganhar espaço naquele culto judaico. E diz o texto que todos os dias, quando ele passava por aquele caminho, indo para a orla daquele rio, no meio do caminho se apresentou uma jovem, e diz a Bíblia que a jovem tinha um espírito de adivinhação, e essa jovem, no primeiro dia que encontrou o apóstolo Paulo, ela olha para ele, dá um sorriso e diz: vejo que tu és um grande homem de Deus. O apóstolo Paulo, acredito eu, ele ficou feliz, porque o elogio não faz mal para ninguém. O elogio é nada mais, nada menos do que um ato de reconhecimento. Você, quando elogia alguém, você está reconhecendo o valor daquela pessoa, o esforço, o trabalho daquela pessoa.
E até aí então ele ficou tranquilo. Mas no segundo dia, a jovem vem ao seu encontro e com as mesmas palavras ela diz: vejo que tu és um grande homem de Deus. Aquilo marcou e despertou algo dentro de Paulo. E Paulo começa a ficar um pouco meio preocupado. Já no terceiro dia a jovem passa por ele e com as mesmas palavras ela diz: vejo que tu és um grande homem de Deus. O apóstolo, ele fica um pouco nervoso, ele fica um pouco excitado e diz: se isso acontecer novamente, eu sei que ali atrás tem um demônio escondido para me derrubar. Eu sei que o elogio faz bem. O elogio não mata ninguém. Mas na verdade o elogio, quando é de forma exagerada, vem para corromper a nossa conduta, vem para balançar um pouco o nosso ego. E quando nós deixamos isso entrar e permanecer lá dentro, a nossa vida espiritual, ela começa a ser prejudicada. Porque a vaidade entra e eu já começo a dizer que eu sou, que eu tenho, que eu faço, que eu dou e que eu posso. Aleluia! Mas na verdade eu não tenho, eu não dou, eu não sou, eu não posso, eu não faço. E reconheço que quem tem, quem dá, quem pode e quem é aquele que está aqui nessa noite, garantindo a nossa vitória. Paulo fica preocupado com isso. E antes de deixar essa vaidade entrar, o apóstolo Paulo olha para aquela jovem e diz: demônio, sai da carcunda dela agora. Sai da garupa dela agora. E diz o texto bíblico que a jovem ficou liberta. A jovem cai, o demônio volta para o inferno. O apóstolo ora por ela, faz o apelo, ela aceita Jesus, seus pecados são apagados, seu nome é escrito no livro da vida, o evangelho autêntico é pregado. Mas agora, um grande problema surge no ministério do apóstolo. No dia seguinte, os mandatários da cidade se reuniram, porque eles perceberam que os seus lucros estavam sendo comprometidos. E eles diziam agora: alguém é responsável por esta façanha. E eles são sabedores que havia naquela cidade um cidadão chamado Paulo, com um grupo de irmãos, segundo eles, fanáticos, que chegaram ali para criar problema, criar baderna, enfim, trazer religião, mudar os costumes. Os mandatários da cidade se reúnem e deram a sentença: prendam o apóstolo Paulo, e quem estiver na companhia dele, lance na cadeia. Mas não é na delegacia não, hein? É na prisão, é na cadeia de segurança máxima. Os soldados vão lá, acorrentam Paulo, acorrentam Silas, e agora eles estavam ali trancafiados. Eu aprendo uma lição nesta noite com esta passagem. O diabo, repito, ele pensa que pode, mas ele não pode nada. Principalmente na vida daqueles que estão debaixo da promessa de Deus. O diabo prende o apóstolo, ele prende o seu amigo e parceiro Silas, e bota um ponto final, como quem diz: vocês estão presos, e a obra acabou aqui, ponto final. Aqui vocês morrerão, aqui vocês ficarão no anonimato para todo sempre. Os vossos nomes não serão lembrados, porque aqui se finda a caminhada e a história de vocês. O diabo se enganou, porque o melhor vinho é servido no final da festa. O diabo se enganou por mais uma vez, porque depois do ponto final
de Satanás, Deus coloca um ponto chamado continuidade. Eu acredito que Satanás, assim como para a minha vida, ele já tem se levantado para tentar me intimidar ou frustrar o projeto de Deus. Eu sei que o diabo tem se levantado contra a vida dos irmãos. E alguém, quem sabe, está vivendo na afronta, intimidado por aquilo que o diabo disse que acabou e que não vai dar certo. O diabo é o pai da mentira, querido. Se Deus te prometeu, e se você vive debaixo dessa promessa, o diabo pode se levantar quantas vezes quiser, mas ele vai ter dois trabalhos. Um vai ser para levantar, o outro vai ser para cair por terra novamente. E a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida.